A outra palavra, a palavra mansidão, o outro fruto que devemos encontrar na nossa vida, tanto perante o Senhor como perante os homens, mansidão. Tiago, capítulo 3, versículo 13. Às vezes que nós, ao estudarmos verso a verso a epístola de Paulo aos Efésios, nós estamos vendo vários outros textos das Sagradas Escrituras que, juntamente com a leitura e a aplicação do texto de Efésios, vão nos enriquecendo no conhecimento da perfeita vontade de Deus. Tiago, capítulo 3, versículo 13, nos diz o seguinte: diz assim, versículo 13 do capítulo 3: quem dentre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Amém? Olha só, quem dentre vós é sábio e entendido? Normalmente os sábios seculares, eles são arrogantes, prepotentes, não é assim? Mas os sábios do Senhor, os sábios dentre os crentes, é diferente. A palavra de Deus é bem clara aqui, certo? A palavra de Deus é de muita clareza aqui, certo? Quem dentre vós é sábio e entendido? Qual pergunta? Mostre, não pelo discurso, irmãos, não pelo que sai da boca, mas mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Bom trato. Bom trato. Aprender a usar do bom trato. Tratar bem as pessoas. Desenvolver um linguajar em que você tenha a capacidade de bem tratar outras pessoas. Nós vemos hoje no mundo em que foi mergulhado na brutalidade ou na bestialidade, onde as pessoas não têm mais bom trato. Os filhos começam o dia, não falam com os pais, não tratam carinhosamente os pais, passa pelas pessoas com quem convivem, não cumprimenta, ignora. É uma característica muito triste isso, mas a palavra de Deus nos dá outro caminho. A palavra de Deus diz: mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mansidão de sabedoria, procurando ser manso para a honra e glória de Deus, procurando ser manso para a honra e glória do nosso bom Deus. Ainda sobre mansidão, Tito, capítulo 3, versículo 2. Diz o seguinte: que a ninguém infame, nem sejam contenciosos, mas modestos, mostrando toda a mansidão para com todos os homens. O mundo manda mostrar valentia, não é? A Bíblia manda mostrar mansidão. Não devemos difamar ninguém, não devemos procurar contendas, mas devemos viver modestamente e mostrando mansidão para com todos os homens. Mostrar mansidão, não, só para os irmãos da igreja, não, para com todos os homens. Procura ser manso, procura viver mansamente para a honra e glória de Deus. E ainda em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 25, nós temos esse assunto. E aí nós temos a mansidão como instrumento didático, certo? Mansidão como instrumento didático.
2 Timóteo 2, 25. Instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade. Você está instruindo uma pessoa, você está ensinando uma pessoa, e aquela pessoa reage, é uma pessoa resistente. E aí a palavra de Deus diz: instruindo com mansidão aos que resistem. Muitas vezes nós não queremos mostrar mansidão, mas é necessário. Mansidão aqui é aplicada ao ensino. Você está ensinando a palavra de Deus e a pessoa resiste, e aí a palavra de Deus está dizendo para instruir com mansidão. Às vezes nós queremos instruir de outra maneira, nós vamos procurar agir com mansidão. Chegamos à nossa terceira palavra deste versículo 2, longanimidade. Qual o significado da palavra longanimidade? Talvez essa precise um conceito rápido. O que significa longanimidade? Sendo bem... Não, pavio longo. Literalmente é um pavio longo. Você sabe o que é um pavio, né? O pavio é... As pessoas que trabalham com explosivo, né? Eles vão colocar, usando a linguagem, vão colocar fogo numa pedra, eles fazem um buraco, colocam a dinamite ali e fazem um pavio, onde eles vão colocar o fogo no pavio, e o pavio vai vir queimando até chegar na dinamite. E quando ela chegar, vai explodir a pedra. Se o pavio for curto, o que é que vai acontecer? Quando a dinamite estourar, explodir, as pedras vão cair sobre o trabalhador. Então o pavio tem que ser longo. O pavio longo, ele acende o pavio, vai embora, vai para bem longe, fica protegido, e aí então vem a explosão, a pedra racha, quebra, mas o minerador não sofre absolutamente nada. Então essa é a ideia de longanimidade, um pavio longo. Bom, e aí nós vamos encontrar longanimidade em Provérbios capítulo 25, versículo 15. Provérbios 25, 15. Olha a arma poderosa que é a longanimidade. Versículo 15. Pela longanimidade se persuade o príncipe, e a língua branda amolece até os ossos. Preste atenção. Comportamento explosivo não abre caminho. Certo? Comportamento explosivo não abre caminho. Pavio curto não abre caminho. O que é que abre caminho? A palavra de Deus está dizendo aqui: pela longanimidade se persuade o príncipe. O príncipe é aquele que tem o poder de governância, é aquele que manda, é aquele que governa. Então o longânimo, ele consegue persuadir aquele que manda. E a língua branda, que é resultado da longanimidade, amolece até os ossos. Certo? Amolece até os ossos. Não tem aquele tipo de pessoa que alguém chega querendo brigar, mas o camarada ali vai longanimamente conversando e contando a situação, e a pessoa sai do espaço sem brigar e ainda contente, não? Certo? Então, longanimidade é algo maravilhoso na vida das pessoas, e é algo que todos nós precisamos estar continuamente buscando, viu? Por mais que você seja longânimo, você ainda pode ficar mais longânimo ainda. A partir do princípio do conceito dado inicialmente, pavio longo, vamos pensar numa figura de um pavio longo para um rapaz da idade de David. Ele é um minerador e ele tem uma agilidade, uma mobilidade para colocar fogo no pavio e sair correndo, né? Então,
A longanimidade aí, o pavio não precisa ser tão longo, usando a figura do minerador, certo? Mas aí o camarada com 60, 80 anos, o pavio tem que ser maior ainda. Então vamos fazer a aplicação à nossa vida. Quanto mais tempo passa, mais longânimo você deve ir ficando. Quanto mais tempo passa, mais longânimo você vai ficando. Amém? Não, estou ficando velho, estou ficando mais explosivo. Acontece muito isso. Chama-se o velho ranzinza, né? Certo? Estou ficando velho, não aguento. Mas a palavra de Deus, quanto mais tempo passar, vamos ficar mais longânimo ainda para a glória de Deus. Voltando agora lá para o Novo Testamento, para Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2. 2 Timóteo 4, 2. Nós vamos ver longanimidade também como instrumento de aplicação didática no ensino da palavra de Deus e no evangelismo. Que pregues a palavra, inste em tempo e fora de tempo, corrijas, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, para ensinar a palavra de Deus, para corrigir as pessoas com a palavra de Deus, é necessária longanimidade. Não é uma única exortação e as coisas vão ficar assim, prontas. Não, eu vejo o exemplo de Cristo. Cristo conviveu 3 anos com os seus apóstolos e aqueles homens tinham muitos problemas a serem corrigidos e Cristo foi longânimo para com eles. Teve a chamada paciência para com os mesmos, foi longânimo. Eu imagino quando Cristo, falando que é o caminho, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ali, mostra-nos o caminho, Senhor. Então temos de usar da longanimidade como um instrumento didático ao ensinarmos a palavra de Deus. Então assim nós chegamos na quarta palavra, que é suportando-vos. Mas a palavra suportando-vos, ela não está sozinha. Ela vem da seguinte maneira: suportando-vos uns aos outros em amor. Suportar. Suportar. A palavra suportar por si só, ela já traz uma ideia de que há um desconforto, não é? Eu estou suportando. Como é que está o trabalho? Rapaz, eu estou suportando. Como é que está a escola, o menino estudando? Está suportando. Ou seja, que tem algo que está ali incomodando. E aqui é aplicado em relações interpessoais. Poxa vida, eu não aguento fulano, mas eu suporto por causa do amor a Cristo. Estão entendendo? Então, é na relação interpessoal que você precisa suportar aquele irmão que lhe desagrada. Aquele irmão, normalmente nós queremos fazer o mesmo. Deixa para lá. Mas a palavra de Deus diz para que haja esse suportar uns aos outros em amor. Gálatas capítulo 6, versículo 2, nós temos talvez a melhor explicação para isso. Lembrando que o método que nós estamos fazendo com o estudo da Epístola de Paulo aos Efésios é mostrar verso a verso e mostrar em linguagem bíblica a explicação dos pontos de cada versículo, certo? Gálatas capítulo 6, versículo 2. Gálatas 6, 2. Veja só. Eu preciso suportar, né? Você precisa suportar. E a palavra de Deus diz: levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Suportar é levar a carga do outro. Suportar é carregar o outro, é levar o peso que incomoda o outro, certo? Carregue a carga do seu irmão, carregue a carga uns dos outros.
camarada está carregando lá um peso, carrega o peso do seu irmão que você está suportando. Normalmente aquela pessoa que nós temos uma comunhão muito estreita, é muito fácil a gente carregar a carga dele, não é? Mas eu estou puxando esse texto aqui para você levar a carga daquela pessoa que você só suporta. Levar a carga daquele irmão que você só suporta. E tem mais, essa aplicação aqui é dentre irmãos da igreja local. Porque se criou um universo mágico onde tudo não é, onde tem seres humanos existe a perfeita imperfeição. Onde existem seres humanos existe imperfeição. A gente pode falar com toda certeza que onde existem seres humanos existe a perfeita imperfeição. Então carrega a carga daquele irmão que você só suporta. Colossenses capítulo 3, versículo 13. Colossenses 3, 13. Olha só que maravilha. Suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei também. Suportando, perdoando e usando a régua perfeita, que é Jesus. Como Cristo vos perdoou, assim perdoe. Eu já ouvi alguém dizer, pastor, perdoar, então, até eu perdoo, mas eu jamais vou esquecer. Perdoar eu perdoo, mas não esqueço. Poxa vida, você acha que Jesus lembra dos seus pecados? Você acha que Deus lembra dos seus pecados? A palavra de Deus diz que Deus não lembra dos nossos pecados. Maravilha, né? Deus não lembra dos nossos pecados. Então, como eu vou perdoar alguém e vou ficar, perdoei, mas não esqueci. Deus não lembra dos nossos pecados. Então, o perdão aqui ensinado é, como Ele perdoou, assim fazei vós também. Portanto, meus amados, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. E quando houver queixa, como Cristo perdoou, assim perdoai. Como esse suportar é em amor, vamos olhar vamos olhar o Evangelho de João, capítulo 13. Evangelho de João, capítulo 13, versículo 34. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei a vós, que também vos uns aos outros os ameis. Cristo lhe amou e se entregou a si mesmo na cruz do Calvário. Portanto, os crentes em Jesus Cristo precisam aprender a se amarem. Esses textos só são encontrados na Bíblia porque, na prática, essas igrejas às quais a Bíblia foi enviada originalmente de primeira mão, e a própria igreja que o Senhor Jesus Cristo era o pastor, havia situações de falta de amor. E aí o Senhor está dizendo aqui com muita clareza: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos amei. Que Deus esteja nos ensinando, nos exortando e nos fortalecendo para, de fato, estarmos amando verdadeiramente uns aos outros. E em Romanos capítulo 12, versículo 10. Esse versículo 10, ele basicamente resume o que nós já dissemos até agora, certo? No versículos 1 e 2 do capítulo 4 da Epístola de Paulo aos Efésios,
podemos resumir com isso que nós vamos ler agora, Romanos capítulo 12, versículo 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Amados irmãos, honre aos irmãos. Honre ao irmão. Coloque honra junto a... Coloque honra como prática comum da sua vida para com outras pessoas. Em vez de você procurar ser honrado, honre aos outros. Em vez de você querer os lugares altos, se acomode às humildes. Em vez de buscar os primeiros lugares, em vez de buscar ser o grandão, seja humilde para a honra e glória de Deus. Bom, seguindo em frente, nós vamos para o versículo 3 agora, que diz: procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Efésios capítulo 4, versículo 3. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Veja bem, unidade. Nós somos um corpo e esse corpo tem que ter unidade. O corpo não pode estar o braço querendo ir para um canto, a cabeça para o outro, as pernas para um outro lugar. Certo? Quando isso ocorre é porque está havendo uma disfunção, certo? Física, e aí nós somos caracterizados como uma deficiência, certo? Então nós devemos buscar a unidade. Atos capítulo 1, versículo 14, nós temos um exemplo da Igreja do Senhor sendo unânime, caminhando em uma só direção. Eu gosto de uma expressão que você encontra no Velho Testamento, que é aplicada ao exército de Israel, que diz que o exército do Senhor andava como um só homem, né? Ou seja, da forma que um se movia, todos os outros se moviam também. Era um só andar. Aqui o texto diz, Atos capítulo 1, versículo 14: e todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com os seus irmãos. Aqui nós temos uma passagem aplicada à igreja que o Senhor Cristo estabeleceu, portanto, batista, local visível. Igreja essa que se reunia em Jerusalém e que tinha em seu hall de membros 120 pessoas. E estas pessoas se reuniam com os apóstolos e eles perseveravam unanimemente em oração. Havia unanimidade em oração. Havia unidade para a glória de Deus. E um outro texto que fala-nos desta guardar a unidade, guardar o vínculo, vai se encontrar também em Romanos capítulo 12, versículos 16. Romanos 12, 16. Diz o seguinte: sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes, não sejais sábios em vós mesmos. Sede unânimes entre vós. Quando somos unânimes entre nós mesmos, nós temos unidade. Então, devemos ser unânimes na doutrina, unânimes no trato, unânimes na maneira de viver para a honra e glória de Deus. Uma igreja de Cristo é um corpo, não é um aglomerado de pessoas sem unidade. Então, o Espírito Santo que nos salvou, o Espírito Santo que nos leva a sermos biblicamente batizados, é Ele quem nos conduz a sermos unânimes, e sendo unânimes, devemos
agradar ao Senhor, servindo-lhe com alegria, para a honra e glória tão somente dele. Amém?